Desde 12 anos eu trabalho, né? Vendia picolé, manhã fazia bolo, fazia cocada. E já são 6 anos, né, praticamente estudando, me aperfeiçoando, aprendendo a cada dia. Meu meio familiar não tinha ninguém envolvido com cultura, não tinha ninguém envolvido com arte. Existem histórias, né, no cordel que às vezes acontece de ter 2 ou 3 personagens. Quando ela faleceu foi um momento muito doloroso, porque a ficha não cai, né? Às vezes a gente pensa que ela vai se levantar, amanhã eu vou estar, mas não. A ficha sempre, né, a realidade sempre nos vem machucando, né? E aí são momentos como esse que surgem. Olá, meu povo, tudo bem? Tá começando aí mais um MoraCast, 15º episódio, e hoje eu tô recebendo cultura aqui no MoraCast, viu? A gente vai conversar com o Jefferson Declamador, ele é da Nata, da cultura aqui de Caruaru, e claro, um novo declamador que chegou no mercado e tá mostrando aí para que veio. Jefferson, seja muito bem-vindo ao MoraCast. Moura, obrigado, primeiramente agradeço o convite. Né, quando você fez esse convite eu fiquei muito feliz, porque eu lembro que a gente se conhece, não é de hoje, né? Eu lembro que eu bem jovem ainda trabalhando na área da tecnologia, na área da informática, eu lembro que com os amigos a gente fazia algumas brincadeiras com violão, reunia o pessoal, e não lembro se era Facebook ou era na época de Orkut ainda. Nossa. E você ainda dizia, e se precisar de câmera, né, microfone para ajudar a captar a imagem de vocês. Então, assim, desde de sempre, né? Você sempre foi um cara muito prestativo, muito educado com minha pessoa. E aí eu fiquei muito feliz realmente de poder estar aqui com você nesse projeto maravilhoso que você tem. Bacana, não poderia ser diferente, né? Porque, assim, a Vila Kennedy, ela tem uma cultura muito rica e muito viva. Verdade. Eu acho, e sempre digo para alguns parceiros meus, que a Vila Kennedy é um berço e um celeiro de artistas, né? Também. Porque tem muita gente boa aqui que precisa ser valorizado. E quando eu soube que você tinha enveredado aí pela questão do que era o seu sonho, ser declamador, eu fiquei muito feliz, porque, como você disse, eu lhe conheço de uma empresa onde você trabalhava como informática, eu sempre precisei muito dos seus serviços. Isso. E quando eu vi que você estava fazendo esse trabalho, eu fiquei literalmente muito feliz. Eu não vou saber da sua história, vou fingir que não sei de nada, mas o meu público quer saber um pouquinho mais de você. Quem é Jefferson Moisés, hoje Jefferson Declamador? Pois é, Jefferson Moisés é posso dizer, um jovem artista, né? Sempre gostei da cultura popular desde pequeno. Eu comecei esse caminho com a poesia popular. Eu sempre conto essa história, né? Que foi com 8 anos de idade. Uhum. Meu pai, ele sempre que ia bater racha, né? Jogar bola aos domingos, ele sempre voltava para casa com uma fita cassete. Olha. E aí, certa vez, ele trouxe essa fita cassete chamada do poeta Amazã. Uhum. Era um poeta que eu não conhecia, não sabia do que se tratava. Mas aí, quando eu escutei aquela fita com várias poesias rimadas, engraçadas, e tinha esse linguajar nordestino nosso, linguajar arrastado, meio matuto, eu acabei me encantando com aquilo. E acabei decorando facilmente, né, rapidamente, essas histórias, essas poesias. E de lá pra cá eu sempre declamava, né, para os colegas na frente de casa, na escola. Mas a gente foi mais empurrado para o lado do trabalho, né, de carteira assinada. Já logo cedo eu comecei a trabalhar, desde 12 anos eu trabalho, né, vendia picolé, manhã fazia bolo, fazia cocada.
né? Me botava para vender na rua. Às vezes eu tinha vergonha de encontrar os coleguinhas da escola, né? Porque às vezes ficavam com aquela... Hoje é bullying, né? Mas antigamente ficava com aquelas piadinhas. Às vezes eram uns colegas com uma condição financeira maior. E ficava tirando onda e a gente sempre ficava meio chateado com isso. Mas, né? Sempre trabalhei em vários locais. Supermercado, oficina mecânica, lavanderia, né? Sempre tive esse lado de trabalho, né? Sempre honestamente, todo o dinheirinho que eu conseguia, dava metade da manhã para poder ajudar com os afazeres de casa, para ter essa responsabilidade, né? Daquilo que a gente trabalhava e se esforçava para ter o que era nosso. E sempre declamando poesia, né? Isso com essas poesias do poeta Amazan na mente. Só que no ano de 2017, eu trabalhando com minha esposa, já casado, né? Eu trabalhando com minha esposa no São João de Caruaru, eu trabalhava na Casa do Forró, animando os turistas, aquelas pessoas que passavam ali pela estação ferroviária. E certa noite a gente cansado, eu disse, amor, vamos descansar aqui na Casa do Cordel, do nosso amigo Nelson Lima. A gente foi descansar lá. Quando eu cheguei e entrei na Casa do Cordel, tinha um camarada no palco declamando uma das poesias que eu tinha em mente, do poeta Amazan. Que bacana. E eu vendo o público ali, né, com aquele entusiasmo das poesias dele, vendo aquela alegria, eu disse, rapaz, eu quero fazer isso. E aí quando o cara saiu, eu perguntei a Nelson Lima se eu poderia declamar também uma das poesias. Nelson deixou. E aí quando eu declamei essa poesia, eu vi o pessoal, e aí poeta, posso tirar uma foto com você? Aí aquele me instigou. Eu disse, rapaz, é isso que eu quero fazer. E aí Nelson Lima disse, você sabe que isso que você faz é literatura de cordel? Eu disse, não. Você tem algum cordel publicado? Eu disse, também não. E foi através de Nelson Lima, né, que eu comecei a me envolver mais com a literatura de cordel. E aí sim, pesquisar, procurar outros artistas, outros autores. E foi aí onde eu conheci Chico Pedrosa, Zé Laurentino, Gessie Quirino, né? Veio agora essa onda com Braulio Bessa também na TV. Então assim, foi esses poetas que eu acabei pesquisando. E eu disse, eu quero escrever os meus poemas, os meus cordéis. E aí comecei a publicar, escrever. Claro que achando que estava fazendo de uma forma correta, ao ponto de depois chegar a Generson Alves, outro escritor aqui, outro grande poeta também da nossa cidade, para tirar essas dúvidas se eu estava fazendo corretamente. Ele me deu algumas outras dicas e já são 6 anos, né, praticamente estudando, me aperfeiçoando, aprendendo a cada dia sobre essa área literária, que é o cordel. E claro, né, sou muito feliz pelo que eu faço. Eu amo, né, esse trabalho com a literatura de cordel, de poder a cada dia mais aprender sobre um pouco da nossa cultura através do cordel. Que bacana. A gente vê que assim, você trabalhava no comércio. Isso. E você decidiu entrar no ramo da cultura. Mas, pelo que eu estou entendendo, você, como sempre foi um cara muito curioso, mas também persuasivo, né? Diante do que você desejava, como você disse, procurou uma pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento, como o meu amigo Generson. Estudamos juntos na faculdade de jornalismo. E isso é muito importante. Por isso que hoje eu vejo que você tem um respaldo tão bacana aqui em Caruaru e um respeito também legal, porque você sempre foi esse cara que, de certa forma, teve a humildade e hoje está crescendo no mercado por conta disso, por conta da sua humildade. Mas, diante dessa sua nova jornada, desse seu novo caminhar, quem foi a pessoa que mais te inspirou? Que você me disse já que tem alguns poetas, como você mencionou, eles aí. Mas sempre a gente, como a gente no rádio também, a gente tem aquele que nos encanta. Quem foi? O poeta Chico Pedrosa. É um poeta, se não me engano, da Paraíba. Certo. Paraibano. Mas hoje ele mora aqui em Pernambuco. Se não me falha a memória, em Olinda. Ele reside por lá.
E foi quando claro, o Poeta Amazã foi o que, né, eu comecei a ter esse encantamento. A curiosidade, né? Eu comecei a realmente decorar as poesias do Poeta Amazã. Foi através dele. Se eu não tivesse escutado aquela fita de meu pai, não sei, né? Até porque, assim, na escola eu não tive envolvimento com cultura. Meu meio familiar não tinha ninguém envolvido com cultura. Não tinha ninguém envolvido com arte. Não tem ninguém na família que seja artista? Não, na família só um tio lá da Bahia que é palhaço. Olha. Trabalha com palhaço, com circo, mas distante, né? Então, assim, não tinha esse envolvimento com ninguém próximo. Mas foi justamente Amazã, claro, o poeta que eu escutei pela primeira vez, mas quando eu escutei as poesias do poeta Chico Pedrosa, que são, né, poesias, claro, também engraçadas, mas também ele tem um lado muito da reflexão, né, do envolvimento social, da política, mas claro que tudo de uma forma saudável, de uma forma, né, leve, tudo através da poesia. E quando eu acabei escutando as poesias dele, eu me encantei com o formato, a voz dele, a entonação. Também o poeta Zé Laurentino, como eu falei, que é um poeta que não reside mais entre nós, né, não mora mais nesse plano. Mas também daqui de Caruaru, como eu falei, o poeta Nelson Lima, que foi o que me incentivou a poder conhecer o que era a literatura de cordel. E uma pessoa que eu admiro bastante, como você bem falou, nosso amigo Gênerson Alves, né, pela também a humildade dele, de sempre, né, com muita calma, aquela voz dele suave, de nos mostrar, nos orientar, nos ensinar como é feito a literatura de cordel, porque muitos acham que é apenas escrever por escrever, rimar por rimar e é cordel. A literatura de cordel tem uma regra a ser seguida, né? Então, assim, são esses poetas que realmente eu me espelho, me inspiro, né, para poder realmente escrever as minhas histórias. E como é que acontece essa questão de criar um poema, de nascer um poema? É um momento, é uma fase? O poeta G.C. Quirino, ele diz que todo poeta ele é um prestador de atenção das coisas que acontecem ao nosso redor. E realmente eu vejo que quem trabalha com a literatura, com a escrita, tem esse olhar mais afinco, né, com as situações do dia a dia. Às vezes é um mendigo passando na rua, onde ninguém observa ele, mas ele tá lá, ele se torna um homem invisível, então aí já dá uma história. Às vezes é um passarinho preso na gaiola. Por que ele tá preso? Só por ele cantar bonito? Eu vou prender um passarinho que canta bonito? Já dá uma história. Enfim, são situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Às vezes situações em casa, às vezes estamos aflitos com alguma situação, surge do nada uma história, um mote. Claro, nós presenciamos e nós inventamos, né? Tem a história que você cria, que você inventa, e claro, tem as situações que acontecem, né? Às vezes é com a gente, às vezes é com alguém próximo, e dali a gente pode escrever e transformar isso numa história de cordel. Muitos acreditam, Moreira, que o cordel ele é apenas coisa do sertão, coisa da natureza. Não, a literatura de cordel, né, o formato, você pode falar sobre qualquer assunto, qualquer tema. Simplesmente você vai só transformar aquilo no formato que o cordel exige. Com rima, com métrica, com oração. Então, assim, todos esses elementos eu posso transformar qualquer assunto numa história de cordel. Então, a gente pode dizer que um declamador é um orador de instantes. Também. É porque, assim, o cordel existe, né, para o pessoal entender. Existe o cordelista, certo, que é aquele camarada que escreve a literatura de cordel. Ele está escrevendo, ele tem tempo, né, numa bancada de poder escolher as melhores palavras. Essa palavra aqui não casou, eu posso modificar para outra. Existe o declamador, que também pode ser um cordelista. Ele escreveu o cordel e ele declamou para o pessoal, ele recitou, ele falou aquela história que ele escreveu para o público. E existe o repentista, que é o que faz de improviso. Ali ele não tem tempo para outra coisa, a não ser pensar no que ele vai falar e dizer. Saiu, já era. Lá no cordel, não. Eu pensei uma coisa, como falei, posso apagar uma palavra, posso apagar uma frase,
escrevi, tá ok, agora sim, agora eu vou publicar, agora eu vou declamar. O repentista ele faz na hora. Que bacana. É mais minucioso, Claro. você trabalhar com a sua arte. Qual o conceito para você ser um bom declamador? Rapaz. Postura, claro. Você tem que vivenciar, né? Porque você você de certa maneira, você não está apenas declamando, mas você está sentindo aquilo que você está passando, né? Eu trabalhei muito com o teatro também, Certo. que ajuda bastante. A expressão corporal, Porque né? existem histórias, né, no cordel que às vezes acontece de ter 2 ou 3 personagens. E aí quando você está contando aquela história, passando a emoção, com as entonações de vozes diferentes, às vezes é uma mulher, às vezes é um homem. Quando você coloca as vozes diferentes, quem está prestando atenção, quem está escutando, se coloca, é como se ele estivesse dentro da história. Quando você apenas declama, só por declamar, sem expressão nenhuma, sem sentimento nenhum, às vezes quem está assistindo, quem está observando, o negócio está tão chato, o negócio não está fluindo. Por mais que a história seja boa, por mais que a história seja, né, interessante, mas está aquele negócio, né, parado, monótono demais. Mas aí quando você coloca uma história engraçada, expressões faciais, entonação de voz, interage com o público, quando você tem essa desenvoltura, seja em palco, seja na escola, né? Então o pessoal se interessa mais. E acho que é um dos conceitos também. Claro, ter uma boa oratória, você saber se expressar, postura, uma vestimenta legal. Uma boa Você dicção. está se vendendo. Uma né? boa dicção para o pessoal entender Também, o que você está falando, né? Às vezes o pessoal... Foi o que ele falou? Eita, passou a poesia, passou, você não entendeu. Mas aí quando você presta atenção, a sua voz realmente é uma voz nítida, né? Para o pessoal escutar, seja lá no fundo, seja quem está próximo. Então, assim, acho que esses elementos é que fazem o poeta declamador ser bem quisto, seja chamado para outros eventos, outras atrações. Como é que hoje Jefferson vê a cultura aqui em Caruaru? A cultura é, como você falou, como o bairro Kennedy é cheio de artistas, Caruaru, claro, em vários segmentos, Caruaru ele é um grande celeiro de artistas, né? A gente tem aqui atores, poetas, repentistas, nós temos cantores, cantoras, enfim, Caruaru ele é um grande celeiro, né? E eu fico muito feliz de ver essa cidade, né, Caruaru, a capital do forró, não só envolvida com o forró, né, com o São João, mas, claro, como eu falei, com outros segmentos. E eu vejo com bons olhos, né? A gente sempre bate na mesma tecla que ainda falta, né, mais aquele incentivo, não só do poder público, mas das pessoas em si. Essa nova geração, né? Essa geração tá só querendo a coisa de se movimentar, né? Mas a qualidade musical, poética, artística, é o que eu vejo que está faltando mais do público em geral poder abraçar. A gente vê muito abraçar o ritmo que vem de fora, os artistas que já são famosos lá de fora. Só que os artistas de fora, que já estão famosos, eles também começaram devagarzinho, ninguém conhecia quem era. Um exemplo que eu posso citar é a própria banda Flor de Mandacaru. Eram jovens, aqueles menininhos tocando no pátio, quando você olharam os gatos pingados, né, na plateia. Eles precisaram ir para fora, ganhar um concurso nacional, a nível nacional, ser reconhecido, para quando chegar aqui, né? Então, assim, falta mais esse apreço, esse apego, né, com as coisas da gente. Porque, assim, como eu falei, o cara para estar lá em cima, ele teve que ser, primeiramente, um pequenininho, um desconhecido. Desse jeito. Então, assim, acho que... Mas, assim, tá caminhando. A gente percebe que a gente tira pelo São João de Caruaru esse ano. A grade, praticamente 80% da grade, né, de todos os polos eram com artistas da terra, né? Eu, particularmente, um jovem, fui apresentador do Polo do Repente. Poderia ser outro mais experiente, né, uma pessoa já mais vivida na área,
mas foi dada a oportunidade a um jovem da terra. Repentistas também daqui de Caruaru, poetas de Caruaru, os trios Pé de Serra, a maioria de Caruaru. Enfim, então assim, tá caminhando bem. Essa coisa que você falou agora, teve até um convidado meu aqui do MoraCast, você deve conhecer, que foi o Dilson Oliveira, e a gente comentou um pouquinho a respeito dessa questão do São João de Caruaru, que vai basicamente em cima do que você disse. As pessoas durante o São João falam que porque a prefeitura não valoriza os artistas da terra, parará, parará. Mas quando tem a qualidade dos artistas da terra que nós temos, como você mesmo disse, que cria-se um polo para eles, poucos de Caruaru estão lá para reverenciar e, de certa forma, parabenizar com a sua presença esses artistas nossos. E aí, quando vem esses artistas de fora, lota pátio, o pessoal faz isso, faz aquilo outro, e todo mundo fica calado. Então é meramente só para fazer um auê zoada, né? Político. Claro. Né? Porque assim, valorização da cultura mesmo, pouco se tem. É mais essa, hoje que a gente está vivendo, essa bandeira que eu acho que não deveria existir, bandeira A e bandeira B, e que tem que ser dividido, quando na verdade eu acho que poderia ser somado. Claro. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito da política, porque também não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas uma pergunta bem bacana que me chegou agora. Como a tua família viu a tua mudança para a cultura? Porque sempre é assim, né? Eu tiro por minha mãe, né? Mamãe, acho que quando ela pensou que o filho dela poderia ser radialista e depois que eu disse que queria ser jornalista, ela, claro, que ficou super, entendeu? Emocionada. E eu acho que não foi diferente com a sua mãezinha, nem com a sua avó. Não, pois a gente não pode ser hipócrita aqui, né? A gente tá batendo nesse papo, mas a gente também tem que ser realista. Claro que eles ficaram super felizes, né? De estar vendo seu filho, né? Seu neto ali num palco, declamando para muitas pessoas, muitos adeptos da poesia, da cantoria de viola. Mas ainda falta aquele gostar da coisa. Porque assim, beleza, meu filho tá ali, meu irmão, meu neto, mas, como eu posso dizer, o gostar realmente daquilo. Porque assim, eu faço porque eu gosto, claro, eu me sinto bem fazendo isso que eu faço, mas a gente não vê o esforço de poder entender a mais o porquê daquilo. Que legal, beleza. Mas vai ter outro evento. Não vou poder ir. Entendi. Eu não posso ir. Eu não quero ir. Eu não vou. São João de Caruaru, cadê? Não tá. Entende o que eu quero dizer? Não é que eles não dão esse apoio. Me apoiam bastante, né? Mas assim, a gente observa outras situações, outras pessoas, aquele entusiasmo, né, dos familiares. Eu tenho uma esposa que me apoia bastante nisso. Que bacana. Eu sou muito feliz por ter minha esposa, que ela me apoia de uma forma que, por mais que eu perceba que ela também não tenha esse gosto pela cantoria, de dizer assim, vai ter um evento, bora, eita, vamos. Não, mas eu sei que ela me apoia no que eu faço, porque é um sonho meu, é um gosto meu. Eu não vou dizer que ela abre mão, mas ela estende a mão para isso que eu faço. Ela que me orientou muitas vezes em relação à vestimenta, né? No começo, a gente namorando, eu ia de qualquer jeito, né? Achando que tava ok, só com chapéu de couro na cabeça. Eu sou um poeta. Mas é como eu bem falei para você, esses preceitos, essas artimanhas que nós temos de poder ser um bom declamador, o que é que a gente precisa? A dicção, a voz, a vestimenta, tá bem organizado. Então ela me deu essas dicas por também trabalhar no teatro, ela veio do teatro também, né? Então tem esse olhar de fora que nos ajuda. Às vezes eu digo, rapaz, não quero essa roupa não. Rapaz, bota essa roupa. Quando eu chego lá, quando eu tiro uma foto, rapaz, esse sou eu, realmente, que massa. Então assim, claro, tem esse apoio da família também, da minha esposa, mas a gente percebe que ainda falta
apreço com a poesia, né? Porque ainda continuo escutando essas besteiras do dia a dia que a gente escuta em rádios, em carros de som que passam no dia a dia, aquelas, né, coisas que não levam a nada, que não tem qualidade, que só vai influenciar para coisa errada, desvalorização da mulher, desrespeito, palavrão, e ainda continua dando. Então assim, eu talvez seja um incentivo para que essas coisas de fora sejam realmente escanteadas e realmente se dê valor àquilo que a gente pode, através das palavras, né, modificar outras pessoas também. Concordo. Então Eu compreendo. acho que seja isso, entendeu? Eu compreendo tudo que você está falando, porque tem um pouquinho também dessa história também, porque a gente que trabalha com cultura, claro, radialista, jornalista, de certa forma também vive isso. Eu vivo isso costumeiramente, mas assim, o bom de tudo isso é que quando você realmente precisar, eles vão estar do seu lado. Claro, né? claro, Isso é claro. fato. Mas é porque assim, para entender e para compreender o nosso sonho, não é fácil. Mas uma coisa que você disse e que realmente eu assino embaixo, essa cultura que o pessoal diz que está chegando aí com essas músicas de duplo sentido e que não leva... Eles não acreditam tanto no trabalho deles que divulga de uma forma tão massiva que acaba caindo na graça do povo. Exato. E até a gente, que todas as vezes levanta a bandeira e diz que não gosta, se pega cantando dentro do carro. Por quê? Porque a gente está o tempo todo escutando. Moreira, eu vou discordar nesse sentido de que, porque assim, eu particularmente no meu carro, na minha casa não entra. Certo. Na minha. Qualquer... Você está certíssimo. Assim, às vezes é envolvente a música, a batida, Isso. né? Porque justamente, não sei qual o trabalho de marketing que é feito por trás, Pesado. né? Mas é algo que realmente fica. Às vezes tô em casa... Chiclete. Chiclete. Aquela coisa... Meu irmão, tô pensando... Tô pensando na música, tô cantando, né? a música. Porque a gente é o dia todo. Eu, particularmente, moro numa rua principal. Passa ali. É o dia tempo todo. todo. Eu moro de frente ao né? campo, então assim, Pronto, você, né, no quer queira, quer não, termina o racha aqui, né? você termina, entendeu? Porque assim, é muito... Agora, o que é que eu digo pra você? É o pessoal que investe numa coisa que não presta, entendeu? Porque eu não vejo... me desculpe a sinceridade, mas que as pessoas consomem. E quando vê uma coisa que é boa, de qualidade, como cultura, as pessoas... deixa, porque não levanta pessoas demais para estar ali. E por incrível que pessoas hoje, nós estamos vivendo num mundo e numa época que quanto mais, melhor. Não é a qualidade, é a quantidade. E outra coisa, Moreira, que eu sempre fico pensando, martelando, o porquê deixar passar essas coisas. Eu digo o crivo, de dizer assim, não, isso aqui é permitido, isso não é. Por quê? Será que o interesse realmente é só o financeiro? Que deve ser, É né? muito mais do que isso, né? Mas não vamos também entrar nesse mérito que a gente vai terminar caindo na política. Claro, justamente. É porque assim, a gente se chateia, né? Eu, particularmente, que trabalho com a Eu literatura... fico indignado, eu fico. Eu que trabalho com cordel, com a cultura, né? A tradição. Se a gente não der continuidade, se a gente não der valorização a isso, daqui a pouco tempo isso vai ser algo esquecido. Quando você for olhar e declamar poesia ou um festival de cultura, serão poucos. Com certeza. Serão aqueles mais idosos que Isso. tiveram essa vivência na sua infância. Você já deve ter percebido isso, que não que estejamos vivendo isso, mas já se percebe esse caminhar. Entendeu? Claro. Porque tem pouca gente que gosta, que valoriza. É porque eu acho, Moreira, que um dos maiores fatores é porque não está sendo inserido em sala de aula. Também acho. Porque assim, veja, como eu falei para você no começo, eu não tive envolvimento com cultura na minha fase de adolescente, na escola. A cultura te achou. A cultura me achou. Se eu tivesse nas aulas de arte histórias sobre a cultura da minha cidade, os mestres da minha cidade, os fazedores de cultura da minha cidade, poderia ter sido que eu tenha
tivesse aflorado mais Mais rápido. rápido, mais cedo isso. Porque eu já gostava daquilo. Sim. Se eu já gostava escutando poesia com 8 anos de idade, na minha fase de adolescência com 10, 12, 11, se tivesse, eu digo, rapaz, eu gostei disso. Se eu gostei de poesia com 8 anos de idade, se na aula de arte tivesse literatura de cordel, eu já teria enveredado para aquele É caminho. verdade. Então, assim, eu já estaria hoje um jovem velho de experiência, de vivência, né, de festivais de cantoria em outros locais. Mas veja, 2017 foi quando realmente a ficha caiu e eu disse, é isso que eu quero fazer. Mas já estava dentro de mim, só faltava só alguém jogar o fogo, né? Mas o álcool já estava lá, era só... E que bom, né? Porque assim, pelo menos vão ter um pouquinho mais para frente para você trabalhar claro. e para você envolver mais pessoas, Também. para você conquistar mais pessoas e esses jovens agora também no futuro ser um futuro Jefferson. Você me falou que também aí no São João você participou e foi apresentador do Polo de Repente. Rapaz, que Rapaz, massa. e a emoção? Como foi? Conta pra gente. Pra você ter ideia, Moreira, acho que nas primeiras vezes que eu fui para o Polo do Repente, na época eu era namorado ainda da minha esposa, né? Eu tinha medo de filmar, porque assim, eu gostava, né? Mas eu achava que não era permitido filmar. Aí eu levava o celular escondido, uma câmerazinha escondida assim, né? Pra quando chegasse em casa eu ia assistir o que era que eles estavam fazendo, seja eles os emboladores ou os repentistas. E eu já tinha essa vivência, né? Tinha os repentistas que eu já gostava na época, Rogério Menezes, Valdir Telle, Geraldo Amâncio. Tinham os declamadores, Espingarda do Cordel, que é amigo meu também, o poeta Rauldenio Lima. Então assim, eu via como um espectador, como né, no público ali, vendo aqueles caras se apresentando, o apresentador ali. E quando o vice-presidente na época, né, Erlo Cavalcante, ele já sabendo do meu trabalho com a poesia popular, com a declamação, eu posso dizer que foi um teste. Na Semana Santa ele disse, você vai ser o apresentador da Casa Rosa. Serão apenas 3 dias, mas eu quero que você vá. Aí eu disse, rapaz, deu aquele medo, né? Porque ser apresentador é uma coisa totalmente diferente do que você vai se apresentar. Você está se apresentando durante um tempo curto, 1 hora, 1h30, e você é o apresentador. Você tem que falar dos patrocinadores, falar sobre o evento, ter aquele tempo vago de poder, enquanto o pessoal está ali organizando os instrumentos, você falar com o público, você... Enfim, foi uma experiência maravilhosa. E aí a gente ficou, será que é alguma coisa que vai vir? E aí quando o Erlo Cavalcante disse, Jefferson, você vai ser o apresentador do Polo do Repente, eu disse, meu Deus do céu, e agora? Caramba, foi emoção. Foi, porque assim, é algo, vamos dizer, o ápice da nossa profissão, né? A coroação do teu trabalho. Porque você que é declamador, você se apresenta, você está ali apresentando os artistas que você admira, os repentistas que você tanto é fã, né? Como eu falei, Rogério Menezes, João Lídio, Raulino Silva, enfim, tantos artistas, e você tá ali convivendo com eles em camarim, né? Passando ali para eles aquela emoção de estar ali com eles, apresentá-los, apresentar os motes de cantoria, deixar eles bem à vontade. Então foi maravilhoso esse momento. Eu agradeço mais uma vez e sempre vou agradecer a Erlo Cavalcante, mas também agradeço a todo o público que estava lá presente, porque realmente os que vão para o Polo do Repente são aqueles que gostam da poesia popular. Que bacana. Conheço o Erlo Cavalcante, mando um abraço também para ele, já fui produtor dele na época que ele apresentava o programa Cantoria.com pela TV Lumière, produtora Lumière, né? E que a gente ficava gravando sempre às madrugadas. Acho que a gente começava a gravar de meia-noite até as 2 ou 3 da manhã. E a gente tinha que fazer bastante programas de gaveta, porque, se eu não me engano, na época Erlo tinha algum a fazer e que a gente tinha que deixar muita coisa gravada. Mas sempre um grande profissional e é tudo isso que você falou. É um cara extremamente humilde
e que gosta de ajudar as pessoas. E hoje ele é o presidente da Fundação de Cultura. É mesmo? Hoje é. Ah, que legal. Hoje ele está como presidente da Fundação de Cultura. Que legal. Parabéns, Erlon. Nesse momento que você apresentou o Polo de Repente, o que foi que te deixou mais emocionado? O que foi que chamou mais tua atenção? Tu se via ali, vamos dizer, na frente do palco e depois de um certo tempo da tua vida, tu está em cima do palco vendo aquelas pessoas ou até aqueles outros que também queriam estar no teu lugar lá embaixo. Porque é o seguinte, como eu falei pra você, né? É uma emoção, porque eu acompanho esses repentistas através simplesmente do YouTube, Certo. né? Só um adendo. Eu vi você nesse momento que você estava... Por isso que eu lhe perguntei, porque no São João eu fiquei assistindo em casa através da TV, né? Isso. E nesse momento estava passando você fazendo uma homenagem para uma Pra pessoa. João do Pife. Isso, por isso que eu te perguntei. Pois é, porque esse momento de João do Pife. João do Pife é um grande paizão que nós temos, né? Um grande mestre, hoje é patrimônio vivo da cidade de Caruaru. E eu tenho um grande respeito por João do Pife. Minha esposa também conviveu bastante com ele na época que trabalhava ali na Casa do Forró, na estação ferroviária. E João do Pife, a gente foi começando a ter esse envolvimento, esse carinho um pelo outro. Eu tenho, Moreira, um álbum de poesia popular chamado A Poesia Vive, né? Lancei ainda esse ano. E João do Pife faz parte desse projeto, né? Ele está no álbum. E aí quando a gente ficou sabendo que ele estaria se apresentando no Polo Azulão, aí seu filho, Alexandre, junto com a esposa, eles pediram que eu escrevesse alguma coisa em homenagem a João do Pife. E aí na época eu estava trabalhando no Polo do Repente, acabou o Polo do Repente, eu dei uma carreira para ver se ainda estava tocando lá o João do Pife no Polo Azulão. Consegui subir, né, no palco, fiz a homenagem para ele. E é como eu falei, João do Pife é um cara que a gente admira bastante, um grande mestre aqui da nossa cidade. Eu acredito que não sou eu, mas todos os artistas têm esse carinho por ele, né? E se tratando do Polo do Repente, a emoção maior é como eu falei para você, como eu acompanhava e acompanho esses poetas apenas pela tela do celular, da TV, né, no YouTube, você conviver e ver esses poetas ali na sua frente, poder estar ali ao lado deles, conversando, dando no ouvido deles um mote para eles já pensarem no que eles vão fazer, para mim era o ápice. E quando eu não conhecia ainda o poeta Zé Viola, eu conhecia assim de longe, mas aí quando ele se apresentou, e tem até um vídeo engraçado, não lembro se está nas minhas redes, Zé Viola se apresentando e eu atrás olhando para ele com aquela cara de apaixonado, não tem aquela cara de admiração por alguém. Eu digo, cara, que massa, eu tô aqui ao lado desses grandes poetas que são conhecidos, né, nacionalmente, muitos já viajaram, né, vários países, e eu estar ali ao lado daqueles caras. Então, para mim, foi uma emoção muito grande estar convivendo com esses grandes mestres da cultura do repente. A gente percebe que verdadeiramente assim você se encontrou, né? Porque a gente fala de artistas por aí, mas a gente não vê a forma que eles vivenciam o que eles estão passando. E a gente percebe que você, além de ser um cara extremamente feliz, agradecido por tudo que você viveu até agora, a gente sabe que nas suas palavras já tem algo assim, nas estrofes, de que muito mais vai vir. Com relação a projetos futuros, a gente sabe que hoje a internet é aliada sua mais do que nunca, porque hoje, com um celular, feito você disse, que você vê seus artistas, aqueles que te inspiraram, através de uma tela de um celular ou de uma televisão. Mas hoje, com o teu celular, tu pode chegar à Europa, pode chegar ao mundo. O que é que tu tem feito para mostrar a tua cultura através da tecnologia? Através do Instagram, principalmente, a cada 2, 3 dias eu estou colocando um trabalho meu. Seria um estrofe que eu faço, né, uma poesia que a gente às vezes está ali, né, sem fazer nada e surge algum tema, surge algum mote. E aí eu estou sempre postando realmente nas redes sociais. A gente percebe
um crescimento de adeptos justamente desse público que gosta da poesia popular, né? Sempre seguindo, curtindo, compartilhando, comentando, né? Às vezes alguns dizem, rapaz, essa poesia me fez lembrar minha mãe, me fez lembrar minha infância. Então assim, a gente vai colocando algumas sementes no coração das pessoas através das palavras. Projetos futuros, claro, eu tenho já um DVD, né, junto com alguns artistas que a gente fez lá na época da Lei Aldir Blanc, né, eu fiz lá no Teatro do Sesc, na época ainda de pandemia, não podia lotar o teatro, né, era uma cadeira sim, outra não, né, devido, né, às condições que a época acontecia. E tem um DVD, já tem um álbum de poesia popular, que já está nas plataformas digitais. Que bacana. Quem quiser conferir, fala, né, aí pra A gente. Poesia Vive, Poesia de Jefferson Vive. Declamador. Né, tem a participação de Juan Oliveira na sanfona, Fabinho Filho no violão, no cavaquinho, João do Pife, nosso grande mestre. O álbum se inicia com o tio da minha esposa aboiando, né, que é o aboiador, que é Cícero Juvino. E o término do álbum é minha filha de 4 anos de idade, né, fazendo uma frasinha Olha. bem bacana. Mas aí um dos meus sonhos realmente é poder levar o meu show, é poder me apresentar em outros estados, em outras localidades, em outros palcos, né, porque assim, a gente é ambicioso, Sim. mas ambicioso do bem, não Certo. ambicioso de querer humilhar ninguém, porque a gente tá, né, em algum patamar ou querer tratar mal as pessoas. Não, a gente é ambicioso de levar e dar continuidade a esse trabalho que eu faço para outros locais, para não ficar só restrito a essa localidade, a cidade de Caruaru. Né? Não vou dizer que todo mundo conhece Jefferson Declamador, mas algumas pessoas já sabem o que nós fazemos com a literatura de cordel. Mas um dos meus objetivos é levar esse show, né, essa apresentação para outros locais e também a publicação de um livro com todos os meus versos. Tudo que eu tenho feito de 2017 para cá, né, a gente está participando do prêmio Hermínio Borba, que está para sair agora, né, não sei. A gente sempre torce, pede a Papai do Céu que seja contemplado, mas é algo muito difícil, né, porque é praticamente o Brasil todo, né, que concorre a esse edital. Mas a gente vai aos poucos, né, devagarzinho, sempre com muita humildade, sempre aprendendo a cada dia, né, porque a gente nunca sabe de tudo. Eu sou um poeta declamador, eu já sei de tudo. Não, a gente tem que continuar pesquisando, procurando, se antenar as notícias do dia a dia, né, às vezes é um acontecimento que sai na TV, a gente pode transformar aquilo num cordel, e aquela pessoa que não viu a matéria, mas pode ver através da nossa poesia. Enfim, esses são os projetos futuros e, claro, né, levar essa poesia para as escolas. Que bacana. Eu fico feliz e digo assim até para você, viu, Jefferson? Não tenho dúvidas que em breve nós estaremos conversando a respeito disso, não tenho dúvida de que você está passeando aí pela Europa. Ave Maria, vamos você embora. está mostrando aí a sua cultura, porque o pessoal gosta muito, o pessoal europeu gosta muito dessa cultura nossa brasileira, e que eu acho que do jeito que você está trabalhando, do jeito que você está fazendo, logo, logo alguém vai te ver. Da mesma forma que te chamaram para ser o apresentador, as coisas acontecem no seu tempo. É tudo no tempo de Deus, mas eu não tenho dúvida. Jefferson, você também foi chamado para fazer um trabalho para a TV, né? E como foi receber esse convite para fazer um trabalho tão bacana, tão bonito como ficou o da televisão? Eu sempre sou chamado, né, para fazer alguns cordéis, né, em homenagem a alguma TV, né, seja ela a emissora A, a emissora B. Pode falar, viu? Aqui as Pode emissoras, falar? fica à Não tem vontade. problema não, né? De jeito maneiro. Porque assim, a gente tem alguns conhecidos, né, o próprio Gêneson Alves, né, casado com Milena, que trabalha na TV Asa Branca. Nós temos alguns conhecidos também na TV Jornal. E por fazer esse trabalho com a literatura de cordel, geralmente, né, São João, Natal, aniversário da cidade de Caruaru, a gente sempre recebe essa ligação para poder fazer alguma coisa e tá na TV. Claro, é algo maravilhoso, né? Você tá lá à noite, no horário nobre da cidade, passa lá Jefferson Declamador declamando uma poesia.
Quem não gosta, quem não Verdade. fica feliz com isso? Claro que dá aquele frio na barriga, né, de poder produzir algo bacana, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim, Eu estar escrevendo algo que vai ser aceito, né? Porque não é qualquer coisa que vai. Geralmente quando a gente escreve um cordel, a gente pede pra alguém, é pra você. Então, tu pode tirar essa frase, tem como colocar isso? Porque justamente o que é que pode, o que é que não pode. Então assim, é um cuidado a mais que nós temos quando escrevemos algo pra TV, né? Seja TV Jornal, TV Asa Branca, TV Cultura. Então assim, eu fico muito feliz quando a gente quando eu recebo esses convites, né? Claro que deixa a gente feliz de saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido pela mídia, né, da cidade, mas é de uma responsabilidade muito grande e, claro, a felicidade, eu sempre costumo dizer que é aquele friozinho na barriga que dá na gente quando a gente recebe um convite desse. Mas aí, claro, a gente com muito cuidado, muita pesquisa, a gente escreve, né, o que eles desejam e aí a gente vê o resultado passando no horário nobre aí da TV. e todos ficam muito felizes. Jefferson, fala pra gente, pra quem tá querendo começar, pra quem tá querendo ser um declamador, qual o toque? O que é que você diria pra esse pessoal que tá no meio, que tem vontade, mas ainda não chegou no patamar de Jefferson, pra ser bem quisto e ser visto no mercado como você tá tendo essa divulgação bacana? Eu acredito que o máximo é a dedicação. O que é que você quer ser? Você quer ser um poeta cordelista? Se dedique. Você quer ser um radialista? Estude, né? Tenha foco no que você quer. Para ser um poeta, o que é que eu posso dizer? Pesquise, vá atrás das fontes, seja rede social, seja daqueles mestres que têm uma bagagem maior, né? Seja sincero em perguntar, em tirar dúvidas, porque o que eu vejo muito, Moreira, por aí, são pessoas dizendo que são poetas e, infelizmente, acabam fazendo da forma que não é para ser feito. E as pessoas que entendem do assunto, quando vê aquele trabalho, já fica frangindo a testa. E o cara é poeta, diz que é poeta, mas está fazendo errado. Então, assim, quando eu comecei a escrever os meus poemas achando que estava correto, foi o que eu disse para você no início. Meu amigo, veja se tá correto aqui pra mim. Gênerson, tá legal isso aqui. Nelson. E aí, Gênesis dizia, olha, aqui tá errado. Dessa forma não é correta. Assim, se tu colocar essa palavra, tu vai ver. Então, assim, primeiramente, pesquisar, procurar saber de onde veio o cordel, como foi que chegou aqui no Brasil, quem é o pai do cordel, quem são aqueles que tanto lutaram para que a cultura do cordel seja, né, enraizada aqui no Nordeste. Quem foi? Pergunte, não faça de qualquer jeito. Eu já sei. Aquele camarada que já tem 10, 20 anos na mesma profissão, ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar pesquisando a cada dia, porque a gente está sempre aprendendo uma coisa nova, né, no nosso meio, no nosso trabalho. Então, assim, eu acho que a maior dica seria essa. Ser humilde em perguntar, em tirar dúvida, não achar que já sabe de tudo, porque às vezes a rasteira é grande. Não tenha dúvida. Nesse teu convívio com a cultura, nesse teu convívio com as pessoas próximas que você tem, e claro que você as admira, mas voltando um pouquinho para o lado pessoa, para o lado Jefferson, meu amigo que eu conheço aqui da Vila Kennedy, nós todos temos momentos tristes, isso é fato. E que eu acho que as nossas dores, como eu sempre digo para quem passa por aqui, elas nos fortalecem. Quais foram essas dores que te fortaleceram e te colocou aqui? Paz, a gente tem, né? A gente sempre tem alguns traumas, né, na infância, algumas coisas que nos fortalecem, né? Eu vou ser super sincero aqui. Eu sempre joguei bola. Eu sempre fui, né, no meio do futebol, na escola, enfim. E principalmente na época da escola, eu sempre vi os pais dos outros amigos, naquela época tirando fotos, né? A gente foi campeão, todo mundo lá tá com seus pais tirando fotos. E eu não tenho nenhum registro disso.
Não que eu esteja culpando os meus pais, Sim. né? Até porque os meus pais eles fizeram o máximo para que hoje eu seja esse cara. Meu pai sempre trabalhou numa empresa, trabalhou durante 37 anos, se aposentou no mesmo lugar, né? Desde de pequeno até já velho, se aposentou no mesmo canto, nunca trabalhou em outro lugar. Sempre foi um cara muito responsável, um cara muito do correto, muito do bem. Aprendo muito e aprendi bastante com meu pai. Minha mãe também é uma mulher muito dedicada à família, mulher também que trabalhou bastante. Mas eles tinham seus afazeres que, infelizmente, através do trabalho, eles não podiam dar esse tempo ou tirar esse tempo enquanto eu estava lá jogando bola na escola, sendo campeão de algum torneio, de algum campeonato. Mas isso fica na nossa mente, né? O trabalho, por mais que ele seja bom, mas ele acaba, infelizmente, em muitas ocasiões, tirando momentos felizes com seus filhos. É o que eu tento fazer e não fazer com a minha filha. Onde eu puder fazer, o que eu puder fazer para que esteja presente nos momentos de felicidade dela, eu vou fazer. Um momento triste também da minha vida foi o falecimento da minha avó. Minha avó, que eu convivi com ela durante toda a minha infância, porque eu estudava no local que ela trabalhava. Eu estudei durante 8 anos no colégio municipal. E os 8 anos que eu estudei, minha avó trabalhava no mesmo local. Seja na parte da manhã ou seja na parte da tarde. Se eu estava de manhã, muitas vezes eu ia para casa dela à noite, meus pais me deixavam lá, porque eu de lá do Salgado ia sair a pé com minha avó e ia para o colégio municipal. Isso às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então eu tive um convívio muito grande com minha avó. Né? Por isso que quando ela faleceu, eu senti muito, ainda sinto falta dela, né? A presença dela no meio dessa minha trajetória, seja como pessoa, seja como artista, até porque ela era muito presente, e aí às vezes vem a vontade, né, de se emocionar, porque realmente ela era uma mulher que estava muito, muito perto em todas as ocasiões. Era ela que muitas vezes estava lá nesses torneios, lá, às vezes limpando, mas estava lá, eu sabia que ela estava lá. E quando ela faleceu foi um momento muito doloroso, porque a ficha não cai, né? Às vezes a gente pensa que ela vai se levantar, amanhã eu vou estar, mas não. A ficha sempre, né? A realidade sempre nos vem machucando, né? E aí são momentos como esse que surgem as poesias, os versos, né? Às vezes eu tento ser forte, né, para aqueles que estão ao meu redor, minha esposa, minha filha, mas é só a gente, na hora de dormir, quando tá sozinho, é que sabe o quanto a gente sente falta, chora, a dor, a saudade de saber que ela não vai estar ali mais presente. Então, assim, sempre tem essas dores, mas a gente tem que se fortalecer, saber que o que ela fez, né, enquanto presente, fez o máximo, deu carinho, deu amor, dava muita maçã, porque ela me presenteava com muita maçã, que legal. Muita banana, biscoito, todos os dias, né? Ela sempre levava essa merenda para mim, mas são essas dores que nos fortalecem a cada dia, de dar continuidade, e claro que ficam as lembranças, né? Na nossa mente, por mais que fique aquela tristeza, né, do falecimento, mas fica ainda mais as lembranças de todo esse processo de vida que ela fez, né, de poder estar sempre presente e estar sempre agradando o neto dela. Coisa boa. A dor da saudade sempre vai existir, mas é feito, eu sempre digo, vamos lembrar das coisas boas e dos momentos bons, que aí com certeza a gente sempre vai ficar massageado. Se recompõe um pouquinho aí, porque aí eu vou conversar com você bem devagarzinho, porque eu quero fazer um pedido, né? Eu toquei nesse assunto e toquei nesse ponto porque eu queria chegar até esse momento que você falou da sua vozinha, e eu queria que você fizesse uma homenagem a ela, como eu vi no vídeo, você fazendo um poema muito bonito, por sinal, e se você achar que deve, que pode, fique à vontade para ficar marcado nesse MoraCast. O negócio é lembrar, porque... No seu tempo, o que você achar que você deve falar, mas que eu acho bonito, não é nem aquele poema que você falou, mas
tentar falar na sua arte, com um pouquinho do seu sentimento, um poema para as pessoas entenderem como é que funciona, como é que acontece isso. Tem um verso que eu fiz para ela. Olha aí, já está aparecendo, tá vendo? Porque quem trabalha com a poesia popular, são muitas poesias. A gente que é declamador, Sim. A gente tem muita coisa decorada dos outros, nossa. Eu não decorava 10, porque para mim decorar um texto é um sacrifício, imagine vocês. Pois é, tem um verso que eu fiz para ela, que eu disse... Olha para a câmera, tá? Quando você estiver pronto... Para lembrar. Fica à vontade. Eu disse assim: essa dor que insiste em machucar, bem no meio da caixa do meu peito, para curar acredito ter um jeito, mas eu sei que não vou poder curar. Pois vovó, se pudesse levantar da morada que é o seu caixão, me abraçasse e beijasse minha mão, eu gritava bem alto, me curei. Se eu pudesse encontrar quem mais amei, livraria da dor meu coração. Que bacana. Isso é um verso que a gente faz, né? Isso é um mote. Se eu pudesse encontrar quem mais amei, livraria da dor meu coração. Através desse mote, a gente desenvolve a poesia para que se termine nesse mote. Porque tem que se encaixar. Eu não entendo, não sei como funciona, mas tem que se encaixar na métrica para que a sonoridade se encaixe e fique bonito. Rima, métrica e oração são os pilares, né, da literatura de cordel. É feito música, né, Jefferson? Tem que... Se alguém, né, quiser musicalizar esse poema no formato de cordel, tá musicado. Porque no caso já tá tem... metrificado. Entendi. Geralmente, né, os compositores, eles têm essa noção de métrica. Isso, que tem aquele equipamento que fica... Isso, porque a sonorização da poesia, se você colocar qualquer melodia, seja ela lenta, seja ela dedilhada, vai cadenciar, vai ser perfeito porque tá metrificado. Para explicar um pouco para o pessoal sobre a métrica... Sim, isso é importante. Um exemplo, uma cestilha. O que seria uma cestilha? Uma cestilha é uma estrofe com 6 versos, quer dizer, 6 frases. Cada verso, cada frase na cestilha existem 7 sílabas poéticas. Não é aquela sílaba gramatical que a gente aprende na escola, a separação de sílabas gramaticais. É uma sílaba poética que cada verso tem que conter 7 sílabas poéticas, onde o segundo verso vai rimar com o quarto e vai rimar com o sexto. Então, assim, as pessoas, como eu falei para você, as pessoas acham ou acreditam que escrever cordel é só fazer por fazer, é rimar por rimar e é cordel. Não, tem que ser seguido essa regra para que seja denominado literatura de cordel. E aí eu falei da cestilha, mas aí tem a septilha, tem o decassílabo, né, que são 10 versos. O decassílabo com 10 versos poéticos já tem um formato diferente de rimas. Um exemplo, um decassílabo. O primeiro verso vai rimar com o quarto e com o sexto. O segundo e o terceiro verso rimam entre eles. O sexto e o sétimo e o 10º rimam entre eles. O 8º e o 9º rimam entre eles. Então você vê que é muito complexo, não é só fazer por fazer. Né? Então quem escreve literatura de cordel, para ser denominado cordel, tem que seguir essas regras. Eu falei assim, ligeiro, claro, né? Muitas vezes nem conseguiram entender. Se né? você me perguntar, eu não sei nem por onde é que foi, eu só escutei. É justamente isso, o pesquisar, é o procurar saber de onde vem, como é que é feito. Não faça de qualquer jeito o cordel, porque, como eu falei, o que os mestres lá da antiguidade fizeram, né, para deixar isso pra gente, isso se trata de respeito, de carinho pelo esforço que eles fizeram. Então não faça de qualquer jeito literatura de cordel, porque quem sabe, quem entende, principalmente os repentistas, que muitos, não vou dizer hoje, na atualidade, porque muitos hoje são acadêmicos, né, são estudiosos, mas antigamente muitos eram analfabetos. Muitos nunca frequentaram escola. Patativa do Assaré mesmo, um grande poeta, nunca frequentou escola. Se ele frequentou escola 2, 3 meses, foi pouco. Mas ele tinha um dom. Ele tinha um dom de fazer aquilo ali. Tem um poeta chamado Leonardo Bastião, lá de Itapetim, se não me engano. Um poeta analfabeto. E ele disse uma vez:
tudo que o homem estudou para a natureza foi pouco. Ele não faz um coqueiro. Se inventar, fica louco. Caçando a encanação que leva a água do chão para dentro do coco. Veja que um camarada analfabeto tem uma... É fantástico. Né? É Então assim, quer fazer cordel? Faça, mas pesquise, procure para você poder realmente fazer correto e passar adiante para aqueles que estão vendo, principalmente os jovens e as crianças, que aquilo ali é literatura de cordel. Muito bom. Eu estou muito feliz, muito grato a você. Eu conheci um pouquinho mais da cultura, né, de Caruaru, conheci um pouquinho mais desse representante tão bacana que é o Jefferson, da nova geração. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você fazer um poema e declamar para encerrar o nosso Moracast, tá bom? Eu vou só querer agora saber de você o que você pretende no futuro com relação à tua nova carreira, com os teus projetos, o que é que o povo pode esperar, onde é que o pessoal pode encontrar teus produtos. Fique à vontade, passa arroba, se mostra. Não, vamos embora. Pois é, o Instagram, né, é @Jefferson com 2F, @Jefferson.declamador, é onde eu tenho mais movimentado essa rede social, né, o Instagram. Eu tenho o canal do YouTube, mas eu dei uma paradinha porque, né, tem que ser um vídeo mais elaborado, e aí às vezes a gente tá com o celular na correria, faz um vídeo curtinho, e hoje em dia o pessoal quer arrastar mais para cima, não quer perder tempo, né, vendo algo cultural. Então assim, eu deixei um pouco de lado mais o canal Fala Macho, que é no YouTube, mas sim, tem muita coisa lá bacana, muitos poemas também de minha autoria, de outros poetas, como eu falei logo no início, mas eu tenho utilizado ainda mais o Instagram, né? Mas quem quiser acompanhar, tanto no Instagram como no Facebook também, né? Jefferson Moisés tem algumas coisas lá do meu trabalho, e esperar do futuro, claro, aprender mais ainda, estudar ainda cada vez mais, né? Poder me aperfeiçoar tanto na oratória, tanto na parte, né, de escrever a literatura de cordel, de escrever mais histórias, né? Porque, como eu falei para você, sempre acontece coisas novas, né? São notícias que a gente pode acabar transformando em literatura de cordel, e espero, né, dar continuidade a esse trabalho, ter essa chama acesa ainda por muito tempo. Espero poder, né, ser um velho, né, lá ainda continuando escrevendo meus poemas, minhas histórias, passando adiante para os mais jovens, claro, ensinando e aprendendo, e quem sabe um dia tá levando esse espetáculo, esse show que eu tenho, né, de praticamente são para mais de 50 ou 100 poemas, né, na cabeça, decorado, e levar para outras localidades, né, outros estados, quem sabe aí, né, futuramente mundo afora, levando esse trabalho, porque a gente sabe que, né, tem adeptos que gostam, como você bem falou, da nossa cultura, ainda se encantam com esse lado cultural, e quem sabe a gente não está levando também esse trabalho para muitos por aí. Eu não tenho dúvida de tudo isso que você vai alcançar, entendeu? Porque eu lhe conheço, sei do cara batalhador e também sei da força de vontade que você tem e da força motriz, entendeu? Que é o mais importante, que são os nossos sonhos. Jefferson, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme, e que com certeza em breve a gente volta para conversar um pouquinho mais e saber mais de cultura e aprender mais com você sobre declamador e poema. Fique à vontade para suas considerações finais. Pois é, eu agradeço primeiramente, né, a você, grande pessoa. Eu ia dizer grande jornalista, mas é uma grande pessoa, né? Eu tenho um grande carinho por você, como você bem falou, desde, né, de jovem ainda já estava apressando do meu trabalho ali com a informática, com o computador, né? E você sempre um cara muito educado, muito fino comigo, né? Eu sou grato por ter pessoas do meio da comunicação também que tem esse carinho e esse olhar, né, para o artista, para a pessoa, né? Fico muito feliz de ter sua amizade. Agradeço pelo convite de estar aqui passando um pouco dessa história e dessa vivência minha com a arte, com a poesia e, claro, também com o lado pessoal, o lado humano. Agradeço, sempre que precisar estarei aqui à disposição, e se for de sua permissão, poder declamar aqui uma história que eu fiz,
pode ser? Com certeza, será um prazer e uma honra. Fica à vontade. Essa história que eu vou declamar aqui se chama Repartição de Bens, porque eu fiz justamente pensando naqueles casais que quando se separam, cada um leva um, né? O carro é meu, a casa é minha, não, mas essa roupa é minha, a televisão é minha. Então, pensando nessa situação, eu disse: destes anos que juntos nós passamos, eu não quero ter nada que eu te dei. Nem os vários perfumes que comprei, nem os CDs de brega que escutamos, em que nas frias noites nós dançamos, tão grudados que o corpo dava nó. Não devolvo os pendrives de forró que curtimos em várias madrugadas, não devolvo as flores enramadas, e nem quero também meu dominó. De você eu só quero ter distância, não devolva nem mesmo a minha rede, a que fica no canto da parede, pois para mim ela é sem importância. E você, sempre com sua ganância, se aposse dos copos de cristal, que comprei para curtir o carnaval, mas você nem sequer deu obrigado. De você hoje estou intrigado, pois você só me fez bastante mal. Não devolva as cartas que te dei, nem o brinco da marca Romanel. Do seu dedo não quero seu anel, porque ver sua face eu me cansei. E os esmaltes que pra você comprei, tanta cor que perdi até a conta, pra da unha pintar somente a ponta, e das cores totais usar só duas, eu não quero lhe ver nem pelas ruas, pois pra mim você é uma afronta. Não devolvo o dinheiro das passagens que paguei pra irmos pra o Murici, nem devolvo os produtos Jequiti, nisso tudo só tive desvantagens. E você, com as suas maquiagens, diz a todos que você quem comprou, mas o besta aqui foi quem pagou, e comprava da Avon ou da Areta. Deixe tudo por dentro da gaveta, não devolva a quem sempre te amou. Não devolva os presentes de Natal, nem devolva os que dei no fim do ano. Não me traga também o meu piano, pois tocá-lo não é essencial. Mas agora lhe digo na moral, falo sério, pois não estou sorrindo. Nessa hora meu peito eu vou abrindo, fique com tudo aquilo que quiser. Mas imploro, devolva a Tapaué, porque mãe todo dia tá pedindo. Que legal. Tem que ter, né, a Tapaué? Tem que ter. Muito bom. Parabéns, viu, Jefferson? A gente fica muito feliz com essa cultura que é rica e que é bonita, né? Esse foi o 15º episódio do MoraCast. Semana que vem a gente volta trazendo mais um episódio bacana, você conhecendo mais uma personalidade de Caruaru e da nossa região. Até lá, uma ótima noite para você, um ótimo sábado e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.